Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono do canal do Clube do FM. Como vocês estão nessa linda tarde ou manhã ou noite, né? Como já disse, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês ligados aqui no Clube do FM e também para toda a galera também aqui na RWE 360. Mais um vídeo em conjunto, mais um vídeo falando sobre táticas, sobre as seleções que vão disputar a Copa do Mundo. E hoje, como vocês gostaram tanto do Canadá, eu trouxe aqui também para vocês a seleção também de Curaçao. Então eu já vou pedindo, obviamente, antes de começar qualquer coisa, like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Se tiver o botão de hypar, hype esse vídeo, cara. Ajuda a gente a crescer também aqui no YouTube, seja no canal da RWE e seja também no canal do Clube do FM. Ajudaria também eu e eu ficaria muito feliz, muito grato. Também siga a gente também nas outras redes sociais, seja também no TikTok, seja também no Instagram, né? O Instagram vai também, tá tudo na descrição, então eu já peço para que vocês sigam a gente, né? Seja a RWE, seja também o Clube do FM aqui nas redes sociais, e também siga o Mundo do FM, né? O blog é onde faço os textos, seja de futebol, seja de Fórmula 1, seja também de música também. Música já tá faltando um pouquinho de tempo, mas seja também de música, seja de opiniões mais gerais, siga a gente nas redes sociais. Muito que bem, gente. Então vamos falar principalmente dessa seleção de Curaçao, né? Curaçao, que é uma das 4 seleções estreantes nessa Copa do Mundo, junto com Cabo Verde, junto também com a Jordânia e também com o Uzbequistão, que inclusive já vamos trazer também vídeos para o canal, então fiquem tranquilos, a gente se deixar, né? Se a diretoria deixar, a gente traz um vídeo em conjunto falando dessas 4 seleções já de uma vez, dessas 3, né? Porque esse vídeo já é de Curaçao, então a gente já traz o vídeo falando sobre Cabo Verde, Uzbequistão e também sobre a Jordânia, tudo de uma vez, só pra gente englobar principalmente essas novas seleções, como elas jogam, né? Porque a galera às vezes não acompanha. E Curaçao se aproveita, é claro que teve muitos méritos, mas se aproveita principalmente do fato de não ter, né, que competir, por exemplo, contra o Big Three, né? O Big Three da CONCACAF, né, Estados Unidos, México e Canadá, já estavam classificados por serem país sede, mas o Curaçao fez um trabalho muito interessante, né, um trabalho que, se a gente para observar, né, Curaçao era um país que foi colonizado principalmente pelos holandeses, né, e acabou, por exemplo, virando na parte do futebol, quando a gente para olhar no seu histórico, de 62 até 2010, eles eram tratados como Antilhas Holandesas. O que significa isso, Felipe? Significa que as Antilhas Holandesas, que também tinha, por exemplo, as regiões, eu até tinha anotado aqui, de Curaçao, de Aruba e também de Bonaire, essas 3 regiões, elas faziam um conjunto só para se tornar pelo menos um país, né? Ou pelo menos uma cidade-estado, podemos dizer uma cidade, um estado a mais para a Holanda, né? A Holanda não, os Países Baixos, né? Porque a Holanda também é uma região dos Países Baixos. Então, as Antilhas Holandesas, até 2010, até agora, até na Copa de 2010, eles disputavam sobre esse nome, esse domínio, e era uma seleção muito fraca, era uma seleção muito irrelevante, uma seleção que, né, terminava a primeira fase jogada às traças, né? Não conseguia, por exemplo, passar da primeira fase da CONCACAF muitas das vezes, e quando conseguia, morria na segunda fase, quando já pegava as seleções de um nível um pouco maior, né? Mas teve a separação, a Curaçao continua sendo parte do reino dos Países Baixos, mas agora como um país independente também. Desde 2014 eles acabam disputando as eliminatórias como Curaçao, né? Teve a separação com Aruba e depois com Bonaire, né, eles acabam disputando sozinho. E desde 2014, se a gente para analisar a campanha que fizeram em 2014 com a campanha que fizeram em 2026, tem uma evolução estratosférica, uma evolução enorme em relação à classificação de 2026 com a péssimo desempenho de 2014, até porque Curaçao em 2014 era uma das piores seleções da CONCACAF, uma das piores seleções do mundo em 2014, né? Então não se tem ainda, né, um futebol muito forte em 2026 em Curaçao, e em 2014 muito menos, né? Em 2014 eles tinham passado por um processo de separação das Antilhas, né? Então acabando virando um país próprio, né? A ilha de Curaçao. Só para vocês terem noção, a ilha de Curaçao ela é menor do que, por exemplo, o estado do Espírito Santo, né? Ela é menor que muitas cidades até do próprio muito menores que até municípios de São Paulo. Eu posso estar enganado, eu estava pesquisando, mas ela é menor, por exemplo, que a minha cidade, que é Guarulhos.
Então, só para você ver o tamanho que é Curaçao, o pouco futebol, o pouco desenvolvimento que Curaçao tem, também se dá muito por conta disso. Ah, Felipe, mas como que eles acabaram se classificando? Tem alguns aspectos interessantes que a gente pode acabar avaliando aqui. Primeiramente, claro que é a inclusão de uma Copa do Mundo com as 3 sedes. Isso abre mais espaço, abre mais possibilidades para que outras seleções que não são as favoritas a sempre classificarem, né? Tanto México, Estados Unidos e agora a fortificada Canadá, que inclusive tem um vídeo no canal, é só vocês procurarem aí. Se não me engano vai ser o último vídeo, ou se não for o último vídeo, tem um vídeo no canal aí falando sobre toda a análise tática e falando sobre o contexto do Canadá também. São as seleções que têm a possibilidade de poder disputar uma Copa do Mundo, porque se abre mais vagas, obviamente, né? Você tem agora um torneio com 48 vagas e você não tem só 3 classificados para a CONCACAF, você tem 6 classificados. Então você consegue abrir mais vagas e talvez seleções que talvez tinham mais dificuldade, como Jamaica, Trindade e Tobago, Honduras, seleções que estavam disputando mais recentemente, Costa Rica, Panamá, que disputou em 2018, acabem voltando, elas acabem conseguindo ter mais uma vaga porque tem mais uma vaga, né? Então consegue disputar melhor. Curaçao fez o mesmo plano que, por exemplo, eu queria muito que esse vídeo existisse, que era o vídeo falando sobre Suriname. Tanto Curaçao quanto Suriname são partes da Holanda, né? Foram governados e foram regimentados pela Holanda, né? Pelos Países Baixos. Então, muitos desses jogadores que fazem parte da seleção de Curaçao fazem parte, principalmente, são filhos, né, tem até aqui, de curaçaenses, né? Curaçaoenses. Melhor falar a pronúncia certa do que falar errado, né? Ele começou esse processo, né? Curaçao começou esse processo principalmente para a Copa de 2026, né? Com a candidatura e a confirmação, né, dos 3 países sede e, obviamente, também com o aumento de vagas. Começou-se a procura de jogadores holandeses que jogam não só nas principais divisões da Holanda, mas também semelhantes, jogam, por exemplo, em times médios da Holanda, jogam em times pequenos da Holanda, jogam em times dos Estados Unidos, jogadores que já são adaptados ao clima e o ambiente que é jogar nos Estados Unidos, que é a Copa. Buscar jogadores holandeses que são filhos, né, de pais e mães que nasceram em Curaçao, para eles poderem se afiliar, né, para eles poderem fazer meio que uma caça de interessados, né, conseguir chamar esses jogadores que estão interessados para talvez disputarem uma Copa do Mundo, assim como, por exemplo, fez a seleção do Suriname. O Suriname que muitas vezes ofereceu muitos jogadores, né? A gente vê, por exemplo, o Seedorf, é um jogador que nasceu no Suriname e que foi muito cedo para a Holanda, né, para os Países Baixos. Poderia ter jogado, né, se por exemplo fosse hoje em dia, jogado por Suriname. Talvez sim, talvez não, depende. Mas é um jogador de muita classe, talvez jogaria pela Holanda mesmo. Mas tem muita possibilidade, né? Esses jogadores conseguiram ver uma nova porta se abrindo, porque a Liga de Curaçao ela é muito fraca. Os jogadores não têm muito nível, os jogadores não têm um histórico muito vitorioso nas suas seleções, jogadores da Liga de Curaçao, então preferiu-se Curaçao observar para fora. Isso observou muito bem. Conseguiu encontrar bons jogadores, conseguiu se formar, fortificar principalmente a sua seleção, que, claro, em comparação com era 2014, 2018 e 2022, é um esculacho. É uma diferença enorme em comparação de qualidade com o que se tinha antigamente. E se deu muito certo, porque se a gente olha, por exemplo, na classificatória da CONCACAF para a Copa do Mundo, o Curaçao passa em primeiro lugar do grupo com muitos méritos. É claro, Felipe, mas eles se classificaram de forma direta por conta desses holandeses. Claro, muitas seleções também se utilizaram também de vários jogadores que nasceram em outros países ou que são filhos de pessoas que nasceram nos países que eles estão defendendo agora por proveito próprio. E aí não tem nada de errado disso, né? Pelo amor de Deus. Curaçao passa em primeiro lugar do grupo sobre, por exemplo, a Jamaica, Trindade e Tobago e, por último, a Bermuda. Acaba se classificando para a Copa do Mundo, sua primeira Copa do Mundo, principalmente pelo grande trabalho que fez o técnico, né? O Dick Advocaat, de 78 anos, que inclusive ele volta para ser o treinador que vai comandar a Copa do Mundo e vai ser o treinador mais velho que vai comandar uma seleção na Copa do Mundo. Até então era o Otto Van Hegel, se eu não me engano. Eu posso estar... Acho que é Otto Van Hegel, se eu não me engano, é o treinador que treinou a Grécia em 2010. Né? Ele é um treinador de 70 anos, que na época tinha 70 anos, que treinou a Grécia. O Dick Advocaat,
Ele vai treinar a seleção de Curaçao, um treinador experiente, treinador que treinou a seleção da Holanda, treinou a Sérvia, já treinou várias outras seleções ao longo da história, treinou a Rússia, por exemplo, na Eurocopa de 2012 também. É um treinador de 78 anos e vai ser o treinador mais velho a comandar uma equipe, né, uma seleção no Mundial. Então, é um treinador experiente, é um treinador que comandou esse ciclo desde 2024 para cá, então ele conhece os jogadores, quando ele conseguiu classificar a seleção de Curaçao, ele acaba tendo que sair do cargo, muito por conta, né, da sua filha ter problemas de saúde, então ele teve que se abster, acabaram chamando o substituto que era o Fred Rutten que, por exemplo, treinou o Schalke, né, de Manuel Neuer e Rafinha, né, ele foi um dos treinadores que treinou o Schalke, né, treinou o Feyenoord também por muito tempo. Ele foi aconselhado, foi o próprio aconselho do Dick Advocaat para substituí-lo. O Fred Rutten, ele treina a seleção de Curaçao nos amistosos de março contra a Austrália, perde por 5-1 e perde para a China também por 1-0. É claro, esses amistosos do FIFA Series, né, vai treinar no outro lugar do mundo, tem um contexto muito diferente, é um contexto de viagem muito pesado também, guerra também, principalmente no Oriente Médio, né, então é um contexto muito contrário ao que a seleção de Curaçao poderia fazer, né, e pode acabar fazendo, né, como faz, por exemplo, na CONCACAF. Mas o Dick Advocaat, ele volta principalmente para esses amistosos finais e volta para comandar a seleção de Curaçao. E num fato muito curioso, né, ele volta por muita pressão popular dos próprios jogadores, mas também dos próprios patrocinadores. E quando tem essa troca, né, do Fred Rutten, a Federação de Curaçao, ela avisa meio que num tom de a gente não queria trocar, mas a gente vai estar trocando, né, gente? O Dick Advocaat vai ser o novo técnico de Curaçao. A gente queria que o Fred Rutten ficasse, mas o Dick Advocaat vai acabar ficando como técnico titular. É isso. O grupo da Copa para Curaçao é um grupo muito enjoado, é um grupo enjoadíssimo, e eu já vou avisando aqui pra vocês, como eu vou falar também no final do vídeo, talvez o Curaçao seja uma dessas seleções pequenas. Eu particularmente não acredito que talvez tenha tantas goleadas com muitas seleções. Como eu já tinha dito no vídeo do Canadá, eu acho que são seleções exclusivas que vão tomar goleadas. E o Curaçao, infelizmente, vai ser uma dessas seleções, eu acredito que seja. Principalmente porque quando a gente fala de Copa do Mundo e fala de duelo de seleções, a gente fala também de encaixes, né? Por exemplo, quando você tem um Congo, você tem um encaixe muito interessante falando de defesa. O Congo tem uma defesa muito sólida e muito tranquila e sabe jogar sem bola. Quando a gente fala de Curaçao e a gente olha para o grupo da Copa do Mundo de Curaçao, Alemanha, Equador e Costa do Marfim, nenhuma dessas seleções, elas são do nível que Curaçao enfrentou na CONCACAF, ou enfrentou em amistosos preparatórios, nesse sentido até a data FIFA de março. Acabou jogando, por exemplo, essa data FIFA de agora contra a Aruba e contra a Escócia, um duelo muito mais interessante, que acabou perdendo por 4-1, então já é um nível maior, né? Você vê que Curaçao tem méritos para se classificar, mas ao mesmo tempo sofre principalmente porque é um degrau muito mais alto do que deveria ser normalmente para uma seleção da CONCACAF, né? Uma seleção da América, da América do Norte barra Central e Caribe, né? Uma seleção caribenha. Então a gente vai falar de tática, obviamente, a gente vai deixar a tática, o campinho da tática aqui, né? Inclusive vocês já estão vendo desde já o selo da Copa do Mundo, mas é um encaixe muito difícil para Curaçao, né? Vai enfrentar uma Alemanha, vai enfrentar o Equador e uma Costa do Marfim que é desfavorito contra todos, e a gente já vai entender já falando sobre isso. A convocação de Curaçao, só pra gente ter uma noção, o goleiro titular é o Eloy Room, Bodak e o Dor Brusque como terceiro goleiro. Nas laterais temos o Sambo, o Brenet, o Comernência e o Floranus. Na zaga tem o Obispo, o Bazoera, o Fonville que inclusive foi destaque, né, no campeonato holandês pelo NEC que acaba se classificando para competições europeias. O Van Ejima e o Gari, né, que normalmente é o titular junto com o Obispo. No meio de campo tem o Felida, o Roemereitoi, o Juninho e o Leandro Bacuna e o Chong, né? O Chong que era um jogador da base do Manchester United, um jogador muito
talentoso que surgiu na base do Manchester United, acabou não conseguindo despontar da maneira como a gente imaginava. Jogou também, por exemplo, no Luton Town, mas é um jogador muito interessante para essa equipe de Curaçao. Nas pontas esquerda e direita temos o Noslin, o Margarita, o Antonice, o Garré, o Gorré, o Hansen, o Marta e o Kuas. E no ataque temos o Castaner e também o Locadia. Bom, então vamos lá, gente. Eu até me coloquei um pouco pro lado, porque vai aparecer aqui na tela o que eu coloco como Curaçao hipotético. É aquele Curaçao que a gente viu durante os amistosos também pós, né, data FIFA, e também principalmente na classificatória para a Copa do Mundo contra as seleções da CONCACAF. É claro que, né, sempre colocando essa seleção que aparece do ladinho aqui é uma seleção que joga contra outras seleções de mesmo nível, de nível muito mais fraco. Então consegue principalmente jogar dessa forma, né? Você vê um esquema muito colocado, que é o esquema do Dick Advocaat, ele acaba jogando muito no esquema de tanto de 4-2-3-1, mas também joga muito num 4-3-3 mesmo, né? Com o próprio Juninho Bacuna acabando descendo, né? Ele acaba descendo para ajudar o Leandro Bacuna, que está fazendo esse meio junto com o Comenência. Você tem um time que é colocado com o goleiro Rum, uma linha de defesa com 4 defensores, com o Sambo, o Gari, o Obispo e o Floranos. Os dois meias, né, os dois primeiros volantes ali nesse meio, seria o próprio o Leandro Bacuna e o Comenência. Um pouquinho mais à frente, o Juninho Bacuna. E na linha de ataque, eu coloquei o Kuas, né, o Kuas, que é um jogador que joga principalmente no lugar do Locadia, mas o Locadia veio para pegar essa vaga, né, como um 9 um pouco mais fixo, mas o Kuas pode fazer essa ponta direita. E do outro lado, o Gorré, que é esse jogador da ponta esquerda, é esse jogador com mais tranquilidade, com mais rodagem por essa ponta esquerda de Curaçao, mas principalmente começando a falar dessa seleção de Curaçao, é uma seleção com muita pouca rodagem, né? Muitos jogadores eles acabaram vindo principalmente de 2025 para cá, né? Quando a gente olha, por exemplo, eu já tinha falado da seleção de Curaçao, né, dos jogadores que foram convocados por Curaçao, você vê muitos jogadores que foram convocados recente, né, principalmente para tentar encontrar esse espaço para jogar uma Copa do Mundo, né? Então é uma seleção que ela tem pouca rodagem, mas ao mesmo tempo ela conseguiu se encaixar no momento certo e na hora certa. Outro ponto interessante é uma seleção que se difere do padrão de jogo da CONCACAF, né? Os jogos da CONCACAF, quando a gente para analisar e para observar, tirando obviamente o Big Three, que tem mais material humano, que consegue jogar com outras maneiras, mas quando a gente olha, por exemplo, para seleções mais caribenhas, seleções mais da América Central, você vê seleções que jogam muito com porte físico, jogam muito com essa postura ofensiva, joga muito, por exemplo, você vê, por exemplo, uma Jamaica, tem até pontas de versatilidade, mas joga muito nesse vigor físico, joga muito nessa questão de tentar levar essa bola até o último campo, principalmente num arrasto fisicamente mesmo, tentar levar essa bola, o próprio jogador tentar levar essa bola, né, sem precisar traduzir tanto nessa questão de passes, nessa questão um pouco mais sutil, nessa sutileza mais dos passes, né? A seleção do Curaçao se assemelha e difere desse padrão de jogo, porque é uma seleção que não se impõe fisicamente, né? Uma seleção que inclusive sofre muito nos duelos de bola aérea. A gente vai falar, por exemplo, da defesa daqui a pouquinho, mas é uma seleção que inclusive toma muitos gols de bola aérea, por exemplo, contra as próprias seleções que acabaram enfrentando, né? Contra a Austrália, uma seleção que também acaba sendo mais física que o Curaçao, sofreu muito, principalmente quando teve também as substituições nas laterais, né? Acabou ficando muito exposto o time de Curaçao. Mas propriamente na própria CONCACAF, né? Você vê contra a Jamaica e o Trinidad e Tobago, seleções mais físicas, mais imponentes fisicamente, muito pelo alto e também para ganhar essa primeira bola no corpo, são seleções que conseguiu vencer, não vencer, mas conseguiu traduzir com mais naturalidade e até de fato vencer, não a partida, mas vencer os duelos, tanto pelo alto, contra a seleção de Curaçao, que não consegue jogar assim, não joga dessa maneira e não tem jogadores nesse sentido que consigam traduzir fisicamente um duelo mais tático-físico, né? Um duelo muito mais... Curaçao tem um duelo muito mais que de bola jogada, de um jogo um pouco mais concentrado no passe, um jogo um pouco mais traduzido também de carregar essa bola, seja do primeiro volante, né, que faz esse primeiro passe para sair, mas tentar encontrar jogadores que consigam traduzir em toques mais curtos, né? Não é uma seleção que consegue sair
com toques mais altos, né? Não faz essa linha dinâmica ser toques diretos. Eles acabam jogando com toques mais próximos, 1-2, fazendo 1-2 mais simples mesmo, né? É uma seleção que não fica muito com a bola, então a gente vai ver no contexto de Copa do Mundo realmente a seleção de Curaçao, e já fazia isso também. É uma seleção que não tem muita posse de bola, então não se preocupa em jogar pouco com a bola. E é um jogo que Curaçao tem muito trabalhado pelo meio, né? A gente vê, por exemplo, essa concentração no meio de campo com os dois Bacunas e o Comenência. Essa é a teoria que a gente tenta colocar em campo, né? Até porque provavelmente na prática, a gente depois vai colocar a seleção na prática, mas esse campo hipotético de Curaçao funciona muito quando seleções acabam enfrentando seleções de mesmo nível, um de nível um pouco mais baixo também, né? Mas principalmente falando sobre a seleção de Curaçao, que inclusive, né, mais uma curiosidade, é uma seleção, é o menor país em quesito populacional que vai jogar uma Copa do Mundo, né, com 160 mil pessoas, né, 160 mil habitantes, a ilha de Curaçao. Inclusive uma das armas, né, já falando também das armas que Curaçao tem, é esse chute de média distância também, esse chute de fora da área, junto com o próprio Leandro Bacuna. O Gorré também tem esse chute potente, o Comenência faz esse trabalho muito bem. Então são jogadores que acabam fazendo esse trabalho. Quando a gente olha, por exemplo, principalmente no quesito tático, né, o goleiro, que é o Room, é um goleiro mais experiente, veterano e titular e capitão absoluto, é o goleiro que enfrentou poucas e boas por Curaçao por muitos anos e vai ser compensado por jogar uma Copa do Mundo, que já é uma felicidade enorme para Curaçao. Na linha de defesa tem o Sambô, o Garri, o Obispo e o Floranos, né? Falando principalmente dos laterais, os laterais, o Sambô e o Floranos, são laterais que jogam de maneiras semelhantes ao mesmo tempo que diferentes, né? É claro que nesse campo hipotético, o Sambô é esse jogador que sai um pouco mais. É claro que quando a gente olha, por exemplo, para seleções mais fortes, a tendência é que essa linha de defesa ela fique mais postada para trás, mesmo sem que acabe saindo muito. Mas o normal para Curaçao, quando enfrenta adversários da CONCACAF, é que o Sambô é esse lateral que acaba saindo um pouco mais, esse lateral que acaba apoiando esse corredor pelo lado direito, acaba tendo menos espaço o atacante pelo lado direito, né? Que aqui no desenho é o Kuas, mas pode ser, por exemplo, o Chong, né? O Chong que joga também pelo esse lado direito, pode jogar também pelo lado onde está o Leandro Bacuna pelo meio, né? O Juninho Bacuna, peço perdão, pelo meio. Então o Sambô é esse jogador de apoio pelo lado direito, seja no ataque, é um jogador que também acaba ficando muito nesse sistema defensivo, mas quando ele sai, a gente tem uma linha de defesa de Curaçao que acaba ficando com três jogadores na linha de defesa. O Floranos, ele sai dessa posição de lateral para fazer um terceiro homem, né? Um terceiro zagueiro, porque o Obispo e o Gari são dois jogadores que acabam ficando. Inclusive, falando da linha de zaga, né? O Obispo é o principal jogador de Curaçao nesse campo defensivo, né? Pelo menos nessa linha de defesa, tirando o goleiro 1, que é o mais importante, inclusive o capitão da seleção de Curaçao. O Obispo, ele é o principal jogador, é a referência defensiva quando a gente fala da seleção de Curaçao. O problema vai ser o seu acompanhante. Na seleção hipotética é o Gari, mas ele também não vem jogando muito bem, é um jogador que acaba tomando muitos gols de bola aérea, é um jogador que a incógnita desse parceiro do Obispo vai ser meio que traduzida ou pelo Bazoer, ou pelo Fonville, ou o próprio Gari, né? O Gari que foi o jogador que mais jogou, né? Durante toda essa passagem, né? Durante a CONCACAF, mas é um jogador que tem muitos problemas de bola aérea, um jogador que tem muitos problemas físicos também, né? De tentar ganhar esse adiantamento físico contra os atacantes. Então pode ser que eles acabe sendo substituído por um Bazoer ou por um Fonville, que acabou jogando muito bem a temporada europeia pelo NEC. Indo para a linha de meio de campo, Leandro Bacuna, né, o mais experiente dos irmãos Bacuna, ele jogou... o Leandro Bacuna, ele jogou Premier League, um jogador muito experiente, é um jogador fundamental dessa espinha dorsal, essa espinha dorsal começa pelo esse meio de campo. Esse meio de campo de Curaçao é um time que acaba tocando muito mais a bola, é um time que tenta trabalhar principalmente essa primeira bola, essa saída, com o próprio Bacuna. Então você vê no desenho, o Bacuna é esse jogador que acaba saindo e indo um pouco mais para a defesa, não só para, por exemplo, fazer esse terceiro zagueiro e fazer, por exemplo, uma linha de 5,
quando está se defendendo, mas também é esse jogador que volta um pouco mais para ser esse jogador do primeiro passe. Muitas vezes o Room vai ser o goleiro que vai entregar o passe para o Bakuna. O Bakuna é o primeiro jogador da linha de meio de campo que vai começar esse passe. É o jogador que volta, o jogador que mais se retrai em quesitos táticos dentro de Curaçao, né? Porque do seu lado tem o Comenense, que também é um jogador que pode fazer esse papel um pouco mais defensivo, mas é um jogador que acaba sendo liberado principalmente para ser mais um jogador de ataque, conseguir ser um jogador que apoia principalmente tanto o Juninho Bakuna, mas também apoia também por esse lado direito do ataque, né? Principalmente pelo lado do Cuas, onde ele está sendo postado, mas é um jogador que acaba saindo um pouco mais, ele tem um passe mais postado, principalmente esse passe mais diagonal. O Comenense é um jogador que tem um passe um pouco mais ofensivo, que consegue encontrar jogadas que quebram linhas, tentando encontrar os pontas, né? Seja o Gorré e seja também o Cuas, né? Para tentar quebrar essas linhas num contra-ataque. Então o Comenense é esse jogador que recebe o passe do Leandro Bakuna e acaba fazendo o passe mais arisco, né? O passe mais decisivo para, por exemplo, uma jogada de contra-ataque. E na frente tem o próprio Juninho Bakuna, que é um jogador mais técnico, um jogador que consegue, por exemplo, tem como seu substituto Chong, que ainda não se encontrou muito como um titular, mas no próximo desenho a gente já vai ver um esquema diferente que vai ser enfrentado, de fato, talvez pela equipe de Curaçao. É claro que aqui é o campo hipotético, mas você vê, por exemplo, um Juninho Bakuna que ele tem um pouco mais de liberdade para poder ser esse meia articulador, esse meia que pode receber essa bola, fazer junto com o Comenense, né? O Comenense ele acaba subindo, fazendo uma dupla linha, né? Fazendo nesse 4-2-3-1 virar um 4-1-2-3, né? Porque o Comenense ele acaba subindo para virar um meio atacante ali junto com o Juninho Bakuna também no ataque, né? O Juninho Bakuna é esse jogador de mais movimentação, né? Mais agilidade por esse meio de campo da equipe de Curaçao. No ataque tem tanto o Cuas e o Gorré, eles jogam da mesma maneira, eles acabam jogando de uma maneira muito parecida, mas claro, o Gorré ele tem mais espaço e mais campo, muito mais do que o Cuas. Essa que é a principal diferença, né? Enquanto o Floranos não é um lateral que sobe muito pouco durante as partidas, o Gorré é esse jogador que tem mais confiança pelo lado esquerdo para poder atacar e infiltrar e ter mais espaço para atacar, enquanto o Cuas, ou pelo menos o jogador que vai jogar do lado direito, é um jogador que tem menos espaço porque ele tem o apoio principalmente do lateral direito. Então ele não precisa, por exemplo, é um jogador que desce muito para apoiar, né? O Gorré é esse jogador que acaba descendo mais para apoiar a defesa do que, por exemplo, pelo lado direito. Mas são dois jogadores de infiltração muito pelo meio, né? É claro que, por exemplo, o Gorré ele pode fazer essa infiltração mais pelo lado de campo, né? Ele acaba não sendo um jogador que entra muito na área, mas ele acaba entrando também. No comando de ataque tem o Locadia. O Locadia que pode ser esse jogador, né? Por exemplo, pode ser o Cuas também, não tem nenhum problema em ser o Cuas. Inclusive, ele era um dos jogadores que usava essa 9. Também pode ser o Castanir, né? O Castanir também que foi convocado que pode ser esse jogador. Que é o jogador que joga como esse 9, ele não é um 9 fixo. Ele é um 9 que, inclusive, ele volta muito para ser quase um quarto homem de meio de campo, né? O atacante, ele não fica travado no meio, ele não fica parado no meio recebendo as bolas para ele poder chutar para o gol, né? Você vê, por exemplo, o ataque de Curaçao é um ataque que faz muito pouco gol, porque é um atacante que volta muito para tentar auxiliar nesse meio de campo. Essa espinha dorsal de Curaçao nasce muito pelo meio de campo de Curaçao, né? Então o Locadia, que está fazendo esse papel de 9, ele é esse jogador que acaba voltando, que acaba auxiliando no passe para poder fazer as infiltrações dos pontas, que acabam meio que atacando mais que o próprio atacante, né? Então você tem uma equipe que acaba sendo postada muito nesse modelo. O que eu acho de tudo isso? Bom, gente, tem o Curaçao hipotético e tem esse Curaçao que é o real, né? É o Curaçao que provavelmente a gente vai acabar vendo contra a Alemanha, o Equador e a Costa do Marfim. O Curaçao que joga, muito provavelmente o que jogou, por exemplo, contra a Escócia, num 5-4-1, né? Inclusive com as suas duas linhas atrás no meio de campo, já colocando num desenho. É claro que, por exemplo, o Bakuna e o Chong foram colocados nesse desenho agora, né, tirando o que era o Gorré e o Cuas,
Mas o Chong pode fazer tanto essa meia atacante, mas também é um jogador muito habilidoso, que pode acabar jogando principalmente por esse lado direito, né? Os jogadores, os pontas, eles vão continuar tendo muita ofensividade, mas ao mesmo tempo eles vão ter que recuar. A linha de defesa não vai se mudar, porque provavelmente eles vão ter muito pouco tempo de bola. Não é uma seleção que, por exemplo, contra a Alemanha, que é uma seleção muito imponente, é a própria Alemanha, não tem muito o que falar, é uma seleção mais técnica, mais imponente, que consegue ter muito mais tempo de bola em relação ao Curaçao e vai atacar muito mais o tempo todo contra o Curaçao, então o Curaçao não vai conseguir ter um encaixe muito bom nesse grupo, né? Quando a gente olha para esse grupo, o que o Curaçao pode fazer é tentar postar suas linhas um pouco mais baixas, né? Tentar colocar, por exemplo, jogadores como Margarita e o próprio o outro Bacuna, para tentar fazer com que eles acabem recuando e fazendo uma linha de defesa um pouco mais postada, né? Nesses dois jogadores de meias, eles acabem não saindo mais. Principalmente o jogador que vai acabar sendo focado por essa seleção de Curaçao é o próprio Leandro Bacuna, que é esse jogador do primeiro passe. Se por acaso o Leandro Bacuna for o jogador que acabe sendo anulado da seleção de Curaçao, meio que acaba a seleção de Curaçao. A seleção de Curaçao não vai conseguir atacar da melhor maneira como conseguiria fazer contra outras seleções, por exemplo, de nível da CONCACAF. Então, vai ser um encaixe muito difícil para a seleção de Curaçao, né? Vai enfrentar, por exemplo, uma Alemanha que é muito mais técnica, muito mais objetiva, muito mais física em relação ao Curaçao. Vai enfrentar uma seleção da Costa do Marfim que é muito mais veloz, muito mais imponente que aquela seleção de Curaçao. E vai enfrentar um Equador que é muito mais defensivo e posturado fisicamente em relação ao Curaçao. São três seleções que ganham na questão física em relação ao Curaçao, que o Curaçao tem muita dificuldade, né? Principalmente para essa bola aérea, né? A gente tem, por exemplo, o Equador, que tem o Ricapié e também tem o Pátio, dois jogadores que são muito bons pelo alto, né? Tem o próprio Moisés Caicedo, que pode anular facilmente ele sozinho no meio de campo de Curaçao. Então é uma seleção que vai acabar tomando muito prejuízo e muito cuidado nessa Copa do Mundo. Eu temo um pouco pelo pior da seleção de Curaçao, mas acredito que só pelo fato de já ter se classificado para a Copa do Mundo já é uma grande vitória em si. Mas diga o que vocês acharam da seleção de Curaçao, o que vocês podem comentar aqui sobre táticas também, vai agregar muito o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, no canal da RWE e também do Clube do Fute, siga a gente nas redes sociais, seja também no Instagram, no TikTok, seja também no Threads, seja também no próprio mundo do FM, e nos vemos até a próxima.